Fala pessoal, nesse módulo vamos falar sobre como entender a necessidade do cliente interno e cliente externo. E ainda vamos reconhecer oportunidades, desenvolver o seu lado criativo através de ideias e inovações. E como construir apoio, persistência, fazer acontecer e aprender com os resultados. Então não perca tempo, comece agora, é só um clique, vem comigo. Bom, gente, nesse módulo nós vamos falar sobre intraempreendedorismo, o primeiro passo para a alta performance. Então vamos começar pelo empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? É um processo que compreende diversas atividades, desde a identificação de uma oportunidade de ação até o desenvolvimento da novidade, a inovação. O intraempreendedorismo é a mesma coisa, só que o desenvolvimento é feito dentro de uma organização, ou seja, dentro de uma empresa, onde inovamos dentro de um processo corporativo. O intraempreendedorismo é uma modalidade que consiste na prática onde os funcionários possuem a capacidade de atuar como donos do negócio, ajudando sobretudo a movimentar a criação de ideias dentro da organização, mesmo que indiretamente. Então, o intraempreendedor é aquele que pensa e age como empresário dentro de um negócio e está alinhado aos objetivos da empresa e à disposição para que o negócio consiga cumprir esses objetivos. O que define um intraempreendedor? O profissional intraempreendedor sempre está disposto a lidar com risco, se move em busca pelo novo, costuma gerar boas ideias e deseja compartilhar soluções com os seus superiores. Funcionários focados em intraempreendedorismo pensam na melhoria contínua do setor, departamento ou mesmo em toda a organização, dependendo da área de abrangência de suas iniciativas. Se você tem facilidade em descobrir oportunidades ocultas, é inquieto e está inconformado com a situação atual do negócio onde você trabalha, possivelmente você é um intraempreendedor. E quais são as características de intraempreendedores? Ter paixão pelo que faz, atenção às novas ideias, criatividade e ousadia, descobertas de novas oportunidades, persistência e dedicação, autoconfiança e proatividade. Bom, paixão pelo que faz é a gente estar dedicado, gostar verdadeiramente, estar inserido em todo o processo da nossa organização. Atenção a novas ideias, um exemplo é você ouvir de repente um cliente fazendo um comentário que poderia ser uma inovação para a sua empresa, ou até mesmo um colega de trabalho falando sobre o processo dentro da instituição que é muito burocrático. Criatividade e ousadia é você ter a ideia, você imaginar a ideia, colocar isso no papel, e a ousadia é apresentar aos seus superiores. A descoberta de novas oportunidades é perceber que você pode ser mais importante do que você já é dentro da organização. Persistência e dedicação é na implementação da sua ideia, ou seja, na sua inovação. Quando você simplesmente apresenta a ideia e sai do processo, você não é parte pertencente daquele processo, você não tem a mesma paixão, a mesma dedicação e não conduz pessoas a terem a mesma paixão, a mesma visão que você. A autoconfiança é saber que aquilo que você propôs vai dar certo e de maneira assertiva conduzir colaboradores e até superiores ao resultado final. Proatividade, ou seja, é se colocar sempre à disposição, estar atento e perceber que novas oportunidades podem surgir naquele caminho dentro da empresa onde você está. E proatividade é você estar percebendo novas oportunidades e começar um novo ciclo de paixão pelo que faz, atenção a novas ideias, criatividade e ousadia, descoberta das novas oportunidades, persistir e dedicar e ter sempre a sua autoconfiança. Mas na frente a gente vai falar sobre autoconhecimento e vamos reforçar a nossa autoconfiança e a proatividade. Então, como tornar-se um intraempreendedor? O pai do intraempreendedorismo, Pinchot, que diz o seguinte: são sonhadores que o fazem, aqueles que assumem a responsabilidade de criar uma inovação de qualquer tipo dentro de uma organização. Se você quer se tornar você tem que assumir a responsabilidade e querer inovar. Esse é o processo do intraempreendedorismo. Vamos passo a passo disso. Primeiro, é preciso que você coloque a mão na massa, ou seja, se coloque disponível. Segundo, como alcançar o resultado, a participação, mostrar o caminho, por onde ir, comunique-se, expresse a sua opinião, defenda, justifique. Quarto, tenha maturidade. Nem sempre a sua ideia será a solução para aquele momento.
Quinto, vamos alcançar o resultado. Motive e haja. Traga os seus colaboradores, traga os seus colegas de trabalho, inclusive os seus superiores. Seja criativo, inove e remova barreiras. E falar em criatividade e inovação, vou trazer aqui para vocês uma citação de Dornelas. O intraempreendedorismo está sedimentado no exercício da criatividade em prol da inovação dentro das empresas, pautado nas ações dos empreendedores dentro das organizações que sempre mostram comprometimento como se fossem seus proprietários. Então, gente, olha só, é o trabalho de criatividade, o pensar, né, e de inovar, que é fazer. Não adianta só a gente ter excelentes ideias e não se expressar, não se comunicar e vir a colocar em prática. Por quê? Aí é o seguinte, por que ser um intraempreendedor? O desenvolvimento da empresa depende enormemente do intraempreendedorismo. Isso chama valorização do capital humano. O intraempreendedorismo também está relacionado à melhoria do crescimento e da lucratividade das empresas. Ou seja, você produzindo mais, inovando mais, criando mais, você vai dar um diferencial competitivo à sua empresa, ao mercado. O intraempreendedorismo foi identificado como essencial para impulsionar o desempenho positivo da empresa. Ou seja, a equipe, a energia, a sinergia da equipe, a cultura organizacional está coesa em torno do seu objetivo. Atualmente, o intraempreendedor é um dos mais importantes recursos nas empresas de alta competitividade. É claro, porque são pessoas que sempre estão criando, inovando e fazendo acontecer. O próprio pai do intraempreendedorismo diz: as competências possuem relação com o desejo de autorrealização do intraempreendedor, perpassando pelo seu potencial de planejar e transformar ideias e resultados em oportunidades, transformar sua liberdade, incentivo e recursos do ambiente onde trabalha em inovações, dedicando-se arduamente em converter ideias em produtos. Lá na frente a gente vai falar sobre competências, o que é competências, mas eu preciso destacar aqui para vocês que competências são conhecimentos, habilidades e atitudes. E as competências intraempreendedoras perpassam por conhecimento do setor, quais são os concorrentes, quais são as empresas que movem, quais são os fornecedores, conhecimento dos produtos e serviços que a sua empresa oferece, conhecimento dos mercados, o que está acontecendo no mercado hoje em dia, qual é a tendência, qual é a visão de futuro, compreensão das necessidades do usuário, e isso é fundamental para a gente dar uma boa experiência ao usuário. Dentro das habilidades é a capacidade analítica, ou seja, a capacidade de analisar. Vamos dizer que um usuário tenha feito um comentário e você considere ele relevante ou não. Essa capacidade analítica faz você inovar. Pensamento empreendedor é sempre você construir, né, coisas novas dentro do empreendimento onde você trabalha. Pensamento projetivo, ou seja, é você colocar isso no papel, né, dentro de um processo olha, nós vamos começar aqui, depois nós vamos fazer isso, tem um início, meio e fim, tá? Pensamento visionário é uma visão de futuro, onde você sabe aonde quer chegar e você visualiza os resultados desejados. E toda essa concepção junta, né, essa habilidade de você conseguir comunicar através de um pitch, através de uma apresentação aos seus superiores, tá? Atitude, né, é o gerenciamento de risco, é saber se posicionar no momento certo, na hora certa, gerando ideias que venham a ser soluções. Uma comunicação clara, polivalência, porque quando você vai apresentar uma ideia, um projeto, você fala assim, ó, é assim que faz, mas ó, eu não vou botar a mão porque eu não sei fazer. Se coloca à disposição, mesmo que você não tenha muita habilidade, você vai participar de todo o processo e vai estar incentivando as pessoas. E isso são habilidades de relacionamento. Negociação não é só de venda, negociação é você justificar, né, e qualificar os seus argumentos das ações que você pretende realizar. Orientação para as tarefas é você ter um foco, né? Olha, gente, hoje nós vamos fazer isso, amanhã nós vamos fazer isso, para que você tenha um ordenamento de ações. E orientação para as pessoas, né? Onde você possa motivar e evoluir junto com elas, beleza? Como é que a gente gera um ambiente empreendedor? Através de indivíduos chaves, né? Um trabalho em equipe, o seu desenvolvimento individual, ou seja, o seu crescimento, o que eu sou bom, o que eu não sou tão bom, o que eu preciso deixar para trás, o que eu preciso evoluir, né?
ter uma comunicação extensiva, ou seja, participar a sua ideia para mais de uma pessoa, 3 pessoas, e trocar ideia para ver se essa sua inovação realmente é viável para aquele momento. Tolerância ao erro, ou seja, a ideia está na sua cabeça. Quando a gente coloca em prática, muitas das vezes a pessoa não tem a mesma percepção. Nós temos inteligências múltiplas. Tem gente que entende melhor você desenhando, tem gente que entende melhor você falando, né? E tem gente que entende melhor lendo, né? Então, tolerância ao erro. Não é porque a pessoa não entendeu inicialmente a sua iniciativa, a sua inovação, que ela não queira colaborar com você, né? E principalmente o seguinte, toda inovação tem que estar focada no cliente, ou seja, para você certificar daquela ideia, pergunte também aos clientes, pergunte a 3 clientes o que eles acham daquela ideia, para você certificar fazendo uma pequena pesquisa, né? E promova um ambiente criativo entre colegas, né? Entre superiores. Qual é a ideia que a gente pode trazer para o próximo evento da empresa? Qual é a ideia que a gente pode fazer para a melhor manutenção da empresa? Enfim, propor isso, pequenos encontros, né, de ambientes criativos. E agora, organizações que aprendem. Verificar erros passados e a gente evoluir em cima disso, né? Se a gente não tem um histórico dessas reuniões, desses encontros, a gente pega eventos que já aconteceram, uma festividade, um lançamento de um novo produto, de um novo espaço, e ver o que deu errado, né? E futuramente o que a gente pode fazer para não dar errado. E trazer isso como uma visão compartilhada. E criar um mapa para que futuramente outras pessoas que venham a participar da organização possam visualizar esse fluxo de trabalho e ordenamento das ideias e das tarefas. Bom, como é que eu implemento isso? Através do processo do intraempreendedorismo, tá? Primeiro é o estímulo criativo, né? Esse processo da criatividade. Depois o reconhecimento da oportunidade. E aí a gente já passa para a inovação, desenvolvimento criativo. Testa as ideias, gera apoio, segue em frente, né? Continua andando, faz acontecer e aprende com o resultado. É mais ou menos isso que a gente fala sobre o ambiente intraempreendedor, aqui que a gente viu, não é isso? Então, mas agora eu vou destacar um a um. O estímulo criativo, no qual o intraempreendedor está absorvendo informações, conexões e inspirações como fonte da sua nova ideia ou conceito intraempreendedor potencial. Ou seja, ele vai amadurecendo essa ideia na cabeça dele. E aí ele reconhece as oportunidades, no qual o intraempreendedor experimenta um processo de compreensão para identificar o que é uma nova ideia e como ela pode ser explorada ou realizada. Daí vem o desenvolvimento criativo, no qual o intraempreendedor desenvolve ainda mais um novo conceito para torná-lo mais robusto ou agregar mais valor a uma necessidade. Ou seja, é o acolhimento de informações que você colheu com seus amigos, seus colegas de trabalho, com os clientes. Isso cria uma maior justificativa, né, para você apresentar a sua ideia. Muito bem. Aí você vai testar a ideia, no qual o intraempreendedor realiza algumas pesquisas ou faz sondagem para testar o potencial do novo conceito. Depois de você ter pesquisado com relação à sua ideia, você vai implementar aquela ideia e perguntar às pessoas se aquilo vai ajudar de alguma forma a empresa onde você trabalha. O que você acha disso? Gerando apoio, influenciando para mobilizar o apoio ativo, permitindo que indivíduos ou organizações acessem recursos, financiamentos e apoio. Porque depois que você fizer o teste, você vai precisar necessariamente de recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de infraestrutura também. Então é necessário que essas pessoas comprem a ideia. O intraempreendedor precisa ser capaz de motivar as pessoas em todas as funções para apoiar a implementação e a entrega de sua iniciativa e também liderar uma equipe diversificada de pessoas. Ah, Flávio, eu ainda tenho que liderar pessoas. É o processo natural do intraempreendedor. Ele se tornar um líder dentro de uma atividade, tá? Então siga em frente, gerando permissão para prosseguir com o lançamento do novo conceito intraempreendedor. Ou seja, você vai marcar uma data para fazer aquele lançamento. Tá todo mundo mobilizado, isso gera uma expectativa. E faça acontecer. Forneça informações sobre esse lançamento e apresente o melhor sobre o novo conceito, né? Esse lançamento você tem que tirar tudo do papel e colocar em prática, né? Com todos os seus recursos possíveis. E aprender com os resultados. Depois dele ter rodado, da máquina ter rodado, as engrenagens terem rodado, né? Você vai fazer uma prática reflexiva para identificar como fortalecer os resultados do projeto,
para desenvolver e lançar um novo conceito e as lições identificadas que também podem ser aplicadas em projetos futuros, ou seja, aprender até com os próprios erros, né? Traduzindo em miúdos, é tirando da cabeça, colocando no papel e fazendo acontecer. Então a gente tem a fase inicial do pensamento, entenda a necessidade, depois vem a compreensão e a análise, e aí a gente já parte para a ação, tornar a sua ideia real, perguntar e avaliar, venda a ideia e ganhe apoio, tem um sinal verde da diretoria, né, da presidência, siga em frente, faça acontecer e veja o que pode ser melhorado. É isso aí, gente. Agora chegamos na parte da atividade do intraempreendedorismo. Todo módulo vai ter uma atividade. São perguntas que você pode ter acesso eletrônico, né, através do link que está aí na tela para vocês e também vai estar aqui embaixo, né, no descritivo do vídeo. E vocês podem clicar, fazer isso de maneira eletrônica. Caso você não tenha acesso, não tenha condição de fazer esse acesso de maneira eletrônica, você pode pegar uma folhinha de papel e responder as seguintes questões. Você sabe qual é o objetivo da sua empresa? O que é isso, Flávio? Qual é a missão da sua empresa? Né? Por que ela nasceu? Né? Ela veio ao mundo para quê? Né? É importante que a gente saiba o nosso objetivo da nossa empresa para que a gente tenha paixão pelo aquilo que a gente faz, para que a gente reúna o nosso propósito de vida ao nosso propósito de trabalho. Segundo, você se considera um intraempreendedor? É importante saber isso, porque às vezes as pessoas já fazem coisas dentro da empresa como intraempreendedor, mas desconhecem a terminologia ou também o processo de implementação dessas novas ideias. Terceiro, dentro das características intraempreendedoras, qual mais você se identifica e por quê? Né? Vamos dizer que você seja mais proativo, que você tenha mais proatividade. E por que você é mais proativo? Ah, porque a minha equipe ela tem dificuldade em realizar as coisas, eu me coloco mais à disposição, e aí você vai fazer esse detalhamento, tá? Quarto, você teria uma boa ideia para ajudar o dia a dia da sua empresa? Como seria? Às vezes um trâmite burocrático, às vezes uma comunicação eficaz, às vezes um melhor atendimento. Então, qual é a sua boa ideia? Coloca aí no papel e manda pra gente, tá ok? Finalizando o nosso módulo, gostaria de destacar uma frase de Napoleão Hill. O homem que faz mais do que ele é pago, em breve será pago por mais do que ele faz. Beleza? Daqui a pouco a gente se vê no módulo de autoconhecimento. Não deixe de fazer atividade. Um abraço.